Eu estava lendo um artigo recentemente sobre os aplicativos de relacionamento, aplicativos especificamente para agilizar, facilitar encontros entre as pessoas. E o artigo dizia algo muito verdadeiro, que com o advento desses aplicativos, que já é uma próxima geração dos sites, de relacionamentos e redes sociais, o que está acontecendo hoje no mundo dos solteiros, que usam esses tipos, que recorrem a esses tipos de aplicativos de serviços? O que está acontecendo é que, aparentemente, eles têm aquele efeito da criança na fábrica de chocolate. Ou seja, uau, eu posso escolher quem eu quiser. A oferta é tão grande que eu posso sair com qualquer pessoa praticamente. Tem tanta gente, eu posso escolher aqui, coloco a minha idade, coloco as minhas preferências e o aplicativo, o site me retorna 10, 15, 20, 30 pessoas que encaixam no critério que eu coloquei. Então, elas têm uma impressão de que aquilo ali é um milagre realizado para o solteiro. Mas, ao mesmo tempo, o que os solteiros que têm vivido nesta prática de encontros facilitados por aplicativos de relacionamento, na sua grande maioria, reportam uma grande frustração. Especialmente as mulheres que reclamam que os homens que normalmente estão nestes sites, nesses aplicativos, estão querendo só uma coisa. Adivinha? É o sexo. E, Renato, é triste, né? Mas a realidade é que essas pessoas têm se deixado levar pelos aplicativos porque está cada vez mais difícil elas encontrarem pessoas que querem um relacionamento sério no meio que elas estão. Então, por exemplo, hoje as pessoas falam assim, você está solteiro? Tem que ir para balada. Então, elas vão para balada e ali as pessoas não querem compromisso, né? Ela está trabalhando, lá no trabalho dela, ela olha, muitas pessoas já são casadas, né? E as que não são, estão indo para a balada. Uhum. Então, ela fica assim, ou é a balada ou é o aplicativo. Como é que eu vou encontrar essas pessoas, né? Pessoas que querem um compromisso. Então, elas ficam tentando. Eu entendo porque as pessoas fazem esse tipo de tentativa. Elas acham que são as únicas opções que elas têm. Eu penso, às vezes, que é um pouco de preguiça, Cristiane. Eu penso que a natureza humana, que quer as coisas mais rápidas e mais fáceis, sempre, né? A gente está sempre procurando. Mas, Renato, é preguiça, mas nem sempre. Nem sempre, mas às vezes. Às vezes você tem ali, por exemplo, uma jovem solteira. Ela vai sempre ouvir. Hoje é assim. Não, você tem que ir para balada, você tem que curtir, você é jovem. Então, ela não pode nem falar, na verdade, que ela gostaria de casar, de ter uma família, porque fica chato por ela ser uma jovem, por ela ser uma mulher que está estudando, por exemplo, numa faculdade, fica chato ela falar que quer se casar, que quer ter uma família. Porque todo mundo incentiva ela a estudar, a ter a carreira dela, a viajar, a curtir. Então, ela não pode falar o que ela quer. E os amigos dela, todo mundo fala a mesma coisa. É como se tivesse uma multidão falando a mesma coisa. Você tem que curtir, você tem que ter a sua carreira, você tem que estudar. Não pense em casamento, não pense em compromisso. Então, elas nem falam isso alto, né? Então, o que acontece? Por elas terem esse desejo secreto, elas vão, então, para os aplicativos. Porque elas pensam assim, aqui ninguém sabe, meus amigos não sabem que eu estou aqui à procura dessa pessoa. Uhum. Só que ali também é como uma balada. Exato, né? Elas incorrem em perigos às vezes maiores do que simplesmente pensar por elas mesmas, não é? Porque as pessoas que fazem o que fazem por influência de terceiros, que têm comportamentos porque todo mundo diz que esta é a moda, porque todo mundo hoje diz que é assim ou faz assim, são pessoas que não pensam por elas mesmas. Não. Mas se elas pensarem por elas mesmas, elas verão que entrar em aplicativos e sites de relacionamento normalmente corre mais risco do que ela investir na vida real, como foi feito tradicionalmente por milhares de anos. Deixa eu esclarecer algo aqui, deixar bem claro que nós não somos contra as pessoas que encontram ou usam a internet para encontrar outra pessoa.
Não somos contra isso. E também temos a certeza, já conhecemos casos de pessoas que se conheceram pela internet e acabaram dando certo, ok? O que nós estamos falando aqui é que hoje o que está acontecendo, por causa do uso desses aplicativos que facilita, que aumenta a oferta, que multiplica por 10, 20, 30, por 100 ou mais a oferta do que normalmente uma pessoa teria no mundo real, por causa disso, as pessoas estão se tornando mais incrédulas. Porque se no mundo real elas estão incrédulas porque elas olham ao redor e veem pessoas que não são adequadas, não são legais para elas, não são sérias, então, quando elas partem para o mundo virtual, a coisa piora. Porque no mundo virtual está cheio de pessoas que não estão sérias, não estão com objetivos dignos, e então elas têm experiências horríveis, como uma jovem que nós conhecemos recentemente, que foi a mais de 20 encontros por aplicativo. Ela decidiu, eu não quero mais, porque todo mundo é igual, os homens só querem uma coisa. Então ela chegou a um estado pior do que ela estava antes de começar com esses encontros. E é como se fosse uma pesquisa errada, né? Com fraude, porque ela está ali pensando que, já que ela saiu com 20 homens e todos eles não prestavam, então ela pensa assim, isso quer dizer que 100% dos homens não prestam. Só que uma pessoa de respeito, um homem, uma mulher de respeito, Renato, que se valoriza, que tem personalidade própria, que não vai pela onda dos outros, ela não vai usar um aplicativo. Ela não faz isso com ela mesma, ela não se arrisca dessa forma. Ela não se arrisca. É muito arriscado, sabe? Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa, o meu perfil, eu nunca iria fazer um negócio desse. Se eu fosse uma mulher solteira hoje, eu nunca, jamais iria me colocar nesse tipo de risco. Porque antes, na minha época de adolescente, existiam os blind dates, né? Mas era assim, uma amiga conhecia um amigo, um rapaz, e ela então falava assim, você precisa conhecer esse rapaz, eu conheço ele. Então existia um blind date. A jovem ia lá conhecer esse rapaz que ela nunca viu antes, mas que conhece uma amiga dela. Então não era tão arriscado assim. Alguém conhecia aquela pessoa. Hoje não, ninguém conhece aquelas pessoas. Uhum. Então você está ali, é como se você estivesse indo, sabe, no meio de um campo de futebol, falando assim, eu quero namorar. Vamos lá, vamos nos conhecer. E aí, qualquer cara que aparecer, vamos nos conhecer. É assim. A única diferença é que a pessoa olha o perfil, né? Olha lá a foto e vê o que as pessoas escrevem sobre elas mesmas, que não é confiável, né? Essa é a única diferença. E isso se torna um vício, especialmente para homens que se gabam no mundo masculino. Você sabe que o homem é altamente competitivo. E no mundo masculino, o homem que entra nesses aplicativos com o objetivo apenas de ter sexo com mulheres que estão muitas vezes carentes, procurando alguém que preencha um buraco emocional, afetivo, estes então partem para a concorrência, a competição com os amigos e vão marcando quantas. Dormi com quantas esta semana, com tantas, com este mês, este ano. Peguei uma desta idade, peguei uma desta raça. Eu imagino, Renato, que há homens que não querem isso, que tenha também a intenção de conhecer alguém, né? Só que aí, quando a pessoa vai lá e conhece a outra pessoa, que ela conheceu num aplicativo, eles vão sempre ter esse background, né? Que eles se conheceram num lugar que eles estavam procurando outras pessoas. E aí vai ficar aquela insegurança. Será quantos outros homens ela já saiu? E será que ela ainda está conversando com essas pessoas? Porque ela ainda está lá naquele aplicativo. Ele ainda está naquele aplicativo. Sabe? Então, a insegurança que entra no relacionamento, que começa ali, também é muito ruim para eles. Uhum. Né? Quer dizer, é um início com dificuldades. A gente já atendeu casais que se conheceram através desses aplicativos, se gostam, mas eles têm muito ciúme um do outro. Mas muito ciúme mesmo. Mas por quê? Por que tanto ciúme? Por que tanta insegurança? Porque se conheceram ali. E toda vez que você sai com uma pessoa, você tem um contato daquela pessoa. Então você acaba tendo vários contatos de várias pessoas que não estão no seu círculo de amizade. Parece que é uma maneira mais fácil, mas acaba se tornando mais difícil. Porque, pense,
Antigamente, antes desses novos métodos de encontros, o que acontecia normalmente? Onde as pessoas se encontravam? Elas se encontravam no círculo de amizade, círculo de família e amizade e trabalho, né? Escola, pessoas que elas conheciam, conviviam, muitas vezes elas cresceram juntas, né? Desde a infância, adolescência, conheceram-se em ambientes que frequentavam em comum. Então, quando essas pessoas começavam a namorar, o namoro já começava lá na frente, porque ela já conhecia muito daquela pessoa, já conhecia da família, já conhecia o que ela fazia, quem ela era, a reputação dela, como ela interagia no círculo social com os outros amigos. Então, o namoro começava já lá na frente, porque ela já tinha acumulado uma bagagem de conhecimento da outra pessoa. Quando você começa hoje o relacionamento com alguém que você conheceu na internet, então nada disso existe. Você está começando do zero, literalmente do zero, com um adulto, com uma pessoa que já tem 20, 30, 40 anos ou mais de idade, e todo esse tempo de idade desta pessoa, você não sabe nada a respeito dela. E tudo que você sabe sobre ela é o que ela diz. O que ela diz. E até você conhecer o círculo de amizade daquela pessoa, que ela vai escolher te apresentar, não é? E quem ela vai escolher deixar de lado também é outra questão, deixar fora. Então, aí você vai perder tempo. Quer dizer, aquele tempo que você ganhou deslizando o dedo no aplicativo e achou, esse aqui. Aquele tempo que você supostamente ganhou, você perdeu lá na frente, na falta de conhecimento, no tempo que você vai levar para conhecer e se conhecer bem aquela pessoa depois no evento de um namoro. Então, o que nós estamos dizendo aqui, nós não somos contra a tecnologia, alunos. Nós amamos tecnologia, eu amo a tecnologia. Uso, não aplicativo de relacionamento, graças a Deus nunca precisei, mas uso a tecnologia de várias formas no nosso trabalho, redes sociais, etc. Não somos contra, mas você tem que pesar o que funciona e o que não funciona. E como este artigo que eu li recentemente, muito inteligente por sinal, baseado em estatísticas, baseado em estudos, baseado em fatos, o relatório, o saldo desta prática hoje, para a maioria das pessoas, tem sido negativo. Um saldo de descrença ainda maior no amor. Mulheres mais descrentes dos homens, que estão só querendo pegar, só estão querendo sexo, e homens mais ainda desvalorizando as mulheres, porque pensam, elas querem mesmo é que a gente as pegue.